Bom dia, meus irmãos. Que Jesus nos abençoe, inspire e oriente nas reflexões desta manhã de domingo. Meu nome é Marcos e este vídeo vem para completar, para dar continuidade ao ciclo de estudos promovido pela Congregação Espírita André Luiz sobre o 18º capítulo do livro A Gênese, os Milagres e as Predições segundo o Espiritismo. O 18º capítulo trata dos temas Os Sinais dos Tempos e a Geração Nova. Para a compreensão desse tema, viemos desenvolvendo ao longo de maio e demos entrada agora em junho, temas específicos que concorrem para dar a compreensão geral desses temas principais. E em cada um desses dias de estudo, em cada um desses temas específicos, nós tomamos como foco principal a posição pessoal. Primeira pessoa, cada um de nós, qual o nível de compreensão, de domínio e de comprometimento com cada um desses temas. E destacamos 4 questões para nortearem essa compreensão pessoal sobre o tema. As questões são as seguintes. A. Já pensei o que significa ser um espírito imortal? Um ser espiritual vivendo uma experiência material. Vivemos reencarnações infinitas, milhares de reencarnações anteriores, viveremos outras milhares para frente. Esse é o espírito imortal. Estamos hoje usando um corpo de carne, uma personalidade, um momento. Esse é o corpo físico, esse é o momento dessa experiência física. Já pensamos o que significa ser esse espírito imortal? Questão 2. Eu vivo como sendo um espírito encarnado? Eu vivo como sendo a própria matéria perecível ou vivo como sendo um espírito usando uma matéria perecível? Um espírito que sobreviverá a essa matéria? C. O que eu tenho feito por mim na condição de espírito imortal? Considerando que eu não vou viver essa única experiência, essa única existência, o que eu tenho feito por esse espírito imortal que viveu experiências anteriores e verá outras na frente? O que eu tenho feito? A questão D, a 4ª, ela de certa forma complementa esta C. A questão é a seguinte: quais as minhas metas pessoais para além desta experiência na atual existência reencarnatória? Além dessas metas que eu sustento para essa existência, metas profissionais, familiares, culturais, religiosas, quais as minhas metas pessoais para além dessa experiência na atual reencarnação? Essas são as 4 questões que pretendem nortear o nosso foco pessoal em torno do tema que vai ser desenvolvido. O tema específico de hoje é o indivíduo da nova era. Quem é esse indivíduo? Quais são seus hábitos, suas metas? Como vive esse indivíduo? Esse vai ser o nosso estudo de hoje, dentro dos temas centrais, os sinais dos tempos e a geração nova. Vamos fazer um pequeno resumo do que viemos estudando essas 6 semanas anteriores. Só lembrando que esses estudos, cada um desses estudos dessas 6 semanas anteriores, estão todos disponíveis no YouTube da Congregação Espírita André Luiz, no canal do YouTube da Congregação Espírita André Luiz. Estão também as suas lembranças no Facebook da Congregação Espírita André Luiz e no Instagram da Congregação Espírita André Luiz. Então, quem desejar
tomar conhecimento, estudar, refletir sobre cada um desses temas específicos já aqui produzidos e expostos, é só buscar lá no YouTube da Congregação Espírita André Luiz. Agora vamos fazer um pequeno resumo para ficar aquele gostinho, aquela vontade de quero mais para buscarmos lá e também para que possamos fazer uma integração com o tema de hoje. Nós viemos estudando os temas que entendem que no universo criado por Deus, Deus na conceituação espírita é a inteligência suprema e não poderia deixar de ser, porque senão seria Deus, é a suprema, a maior e única maior. E ele é a causa primária de tudo no universo, ela é a causa primária do próprio universo. Nesse universo criado por Deus, tudo evolui. Planetas, humanidades, e nós estamos falando de um Deus do universo, não de um sistema solar, de um planeta Terra, de todas as galáxias, de todas as que vemos e as que não vemos. Tudo, esse é o Deus. Não é um Deus particular, não é um Deus de um exército, é um Deus que é Pai de todos nós, irmãos, filhos desse mesmo Deus, habitante da Terra ou fora dela. No universo criado por esse Deus, tudo evolui, planetas e humanidades. As humanidades evoluem intelectual e moralmente. Evolução intelectual diz respeito à nossa capacidade crítica, à nossa capacidade de discernimento sobre a vida, sobre as coisas em geral. Não diz respeito diretamente à cultura. A cultura é um elemento de aquisição da capacidade crítica. Então, nós, a humanidade, evoluímos. Cada um de nós, pertencente à humanidade, evolui intelectual e moralmente. Intelectual é a capacidade de discernir. E moralmente, a partir do discernimento, é a nossa capacidade de escolher. A partir do momento em que fazemos a escolha adequada, essa é a evolução moral. Esse é o universo. Tudo evolui dentro de uma lei de progresso. Planetas e humanidades. Humanidades intelectual e moralmente. Como se caracterizam os planetas, mas dentro da humanidade que o compõe? Dentro da conceituação espírita, nós temos uma escala que define planetas primitivos, provas e expiações, planetas de regeneração, planetas felizes e planetas celestes ou divinos. 5 categorias. A Terra hoje se encontra na categoria de provas e expiações. E um dos temas que viemos estudando é transição planetária. Transição é passagem, planetária é passagem do planeta. O nosso planeta Terra, a humanidade do nosso planeta Terra, porque nos referimos a uma condição moral, a humanidade do nosso planeta Terra está saindo da condição de provas e expiações, onde há uma predominância da matéria sobre o espírito, do mal sobre o bem, e estamos transitando para a condição de mundo de regeneração, onde já começa uma predominância do espírito sobre a matéria. Como é um mundo de regeneração, lá estaremos consolidando as nossas conquistas morais. Portanto, iniciaremos com uma condição bem parecida com a da Terra hoje, provas e expiações, e vamos passo a passo diminuindo a influência da matéria sobre o espírito e aumentando a predominância do espírito sobre a matéria, aumentando a condição do sentimento de bondade sobre o sentimento de maldade. Essa é a condição de transição planetária. Há alguns séculos já viemos passando por esse processo, a que chamamos de transição planetária. Hoje talvez nos encontremos num momento agudo, onde as crises de crescimento da transição de provas e expiações para a regeneração se faz presente com características peculiares, que nós chamamos de sinais dos tempos. Não são sinais físicos.
esses sinais físicos podem se dar? Cataclismos, furacões, terremotos podem, mas eles não caracterizam essa passagem, essa transição, porque essa transição é toda moral. O que de fato caracteriza fenômenos que acontecem e que ponteiam e que caracterizam essa passagem, fenômenos morais. Nessa obra, o livro A Gênese, os Milagres e as Predições, nesse 18º capítulo e alguns outros, ele determina como sinais dos tempos aumento de suicídio, aumento de transtornos mentais, depressão. Em consequência de quê? Dessa grande crise de crescimento que estamos passando, os embates entre os espíritos que já desejam a mudança e aqueles outros que não desejam, ou que desejam, mas ainda não conseguem praticar. Nessa batalha, nessa luta, surge a crise do crescimento. E mesmo entre nós, mesmo cada indivíduo vive essa experiência daquilo que já deseja e daquilo que já consegue fazer. Há uma discrepância nesse sentimento do que eu quero fazer e do que eu já consigo praticar. E nisso surgem essas crises. Assim surgem os suicídios, surgem os transtornos mentais de toda ordem, os pânicos, em função do despreparo, do desconhecimento da naturalidade dessa transição, da naturalidade dessa crise de crescimento. Para tanto, estamos desenvolvendo esse ciclo para que possamos amealhar algumas informações, refletir sobre elas, nos confortar a partir do conhecimento, diminuindo essas peculiaridades tristes desse momento de transição. Mas esse momento de transição também se caracteriza por peculiaridades alegres, quais sejam as mudanças que a sociedade já vai aplicando, a eliminação dos preconceitos, o reconhecimento da beleza das diferenças, né, o respeito às diferenças, propostas nessa direção, ainda quando não totalmente aplicadas. Então, esses também são sinais dos tempos. Essa sociedade que já deseja algo melhor, mais justiça social, mais igualdade social. Isso tudo são características desses tempos agudos em que estamos finalizando. Finalizando significa um dia, 2 dias, uma semana, um ano, alguns séculos talvez, mas finalizando esse processo de aprendizado que redundará numa era nova, numa geração nova. Viemos estudando essa geração nova, que se caracterizará por esses espíritos, nós aqui hoje encarnados e outros tantos desencarnados, que estivermos dispostos a mudarmos os hábitos, a participarmos dessa sociedade reformada, mais pacífica, mais amorosa, vivendo com fraternidade. Essa será a era nova, a era onde os elementos, os indivíduos, seremos mais fraternos na família, na escola, nas atividades profissionais, na cultura. Essa será a marca da era nova, que surgirá a partir de um processo de transição dentro dessa evolução natural do planeta e da humanidade que vive nesse planeta. Haverá exílio planetário? Sim. Aqueles que não desejarem compor esse grupo, não tiverem boa vontade para modificarem os seus hábitos, esses precisarão sair, porque senão vão perturbar o processo, uma vez que uma maioria já alcançou um patamar capaz de mudar e viver essa experiência de forma diferenciada. Espíritos elevados reencarnarão nesse momento para ajudar esse processo? Sim. Será necessário que liderem esse processo, diferentemente de nós, que aqui ficaremos, nos modificaremos, mas seremos liderados pela nossa pouca experiência ainda de hábitos diferentes, pela nossa dificuldade de transformar em hábitos todas essas coisas que já sabemos e que já desejamos.
esses grupos de espíritos evoluídos, talvez de outros planetas, certamente aqueles que evoluíram na Terra, que já alcançaram outros patamares, estarão reencarnando nos vários ambientes sociais. E assim, à medida em que vão crescendo, nas creches, nas escolas, vão colocando seus hábitos diferentes, porque já são conquistas pessoais de outras épocas. E assim, vão estimulando aqueles que queremos aqui estar e participar desse processo de mudança. E assim, a mudança vai se dando, reformando hábitos, reformando a sociedade, transformando essa sociedade solidária, fraterna, de forma que a liberdade e a igualdade sejam fenômenos vividos em todas as instituições da sociedade. Mas não serão por decretos, por imposições governamentais, mas será porque cada indivíduo mais fraterno viverá a fraternidade, oferecendo ao próximo a mesma liberdade e igualdade que gostaria para si. É assim que o processo vai se dar. E é nessa condição de fraternidade, igualdade e liberdade que será caracterizada a sociedade da Era Nova. Mas como será caracterizado esse indivíduo que viverá nessa sociedade da Era Nova? De alguma forma, há mais de 2000 anos, vivemos na expectativa da implantação do reino de Deus na Terra. Jesus nos prometeu o reino de Deus, ou o reino dos céus, são sinônimos, né? E há mais de 2000 anos, desde que ele esteve aqui com essas promessas, essas proposições, nós temos a expectativa de que esse reino seja implantado na Terra, né? Para que aguardamos ansiosos as promessas dele, para que elas se cumpram e que possamos viver numa nova Canaã, né? Esperamos que a transição planetária apresse a construção de uma sociedade mais justa e igualitária. Desejamos entrar logo na fase de planeta de regeneração. Cada um de nós que tomou conhecimento desse planeta, dessa realidade, deseja que isso seja apressado, né? Porque já não suportamos mais tanta violência, tanta desonestidade, tanta desigualdade social, tanto ódio, inveja. Será que ainda não merecemos essa felicidade? Pensamos assim. Por que essa demora? E por que será que Deus não apressa logo essa transformação? Quando acontecerá? Essa é a nossa expectativa. Geralmente alimentamos a expectativa de um reino dos céus implantado na terra por um decreto divino, por uma ordem, por uma imposição de Deus, dirigido pelo nosso governador espiritual do planeta Terra, Jesus. Gostaríamos que Jesus, como um governador, decretasse a obrigatoriedade de que a Terra se tornasse um planeta de regeneração. Essa é a expectativa nossa, esse é o nosso desejo. Mas será que é assim? Será que pode ser assim? Será que tem algum valor que seja assim? Um decreto? Uma imposição divina ou do governador da Terra, obrigando a que entremos no estágio de regeneração? O que significa regeneração? É regeneração só do planeta, fisicamente, ou é regeneração da humanidade? E se é da humanidade, é uma regeneração que implica participação da humanidade, coletiva e individual. Será que um decreto é capaz de impor uma nova era? Será que um decreto é capaz de impor novos comportamentos? Para que possamos estudar o nosso tema específico de hoje, que fala do indivíduo da nova era, trouxemos um trecho aqui
de Jesus, uma fala de Jesus que Lucas registrou no capítulo 17, versículos 20 e 21. Diz assim Jesus: registrou Lucas, interrogado pelos fariseus sobre quando vem o reino de Deus, em respostas disse-lhe Jesus: o reino de Deus não vem de modo visível, nem dirão, vede aqui ou vede ali, pois o reino de Deus está dentro de vós. Desejamos uma terra regenerada, desejamos uma sociedade melhor, que melhor abrigue os nossos anseios de felicidade, de justiça social, de prosperidade social, espiritual, e gostaríamos que isso acontecesse por decreto divino. Lamentamos, reclamamos a Deus em oração, a Jesus, o nosso mestre e guia, em oração. Por que a demora? Por que não acontece? E não nos damos conta que o reino de Deus não será um cenário planetário, não será uma condição física da Terra, será uma condição moral da humanidade, porque o reino de Deus está dentro de cada coração. E todas as vezes em que lamentarmos o fato dele não estar ocorrendo, lembremos que a responsabilidade de adiantar ou atrasar é nossa, cada um de nós. É um fato que a transição planetária faz com que a sociedade que deseje praticar o bem, aquele indivíduo que compõe uma sociedade melhorada, é fato. É um fato que aqueles que não desejam ajudar e só se dispõem a atrapalhar dificultam a vida de uma sociedade equilibrada, é verdade. É verdade que esses recalcitrantes, resistentes no mal, vão ser convidados a sair em determinado momento? É verdade. Mas mesmo aqueles que já desejamos o bem, mas que ainda não conseguimos praticar, ou que ainda nem nos demos conta de que podemos e devemos desejar esse bem, também ainda não chegamos nessa condição de componentes dessa sociedade nova. Nós é que fazemos essa sociedade ser o que é. Em maioria, ou pelo menos com a força que estamos adotando para fazer com que as coisas sejam do jeito que são. Se havemos de lamentar alguma coisa, é a nossa própria atitude. Porque o reino de Deus está dentro de nós e a reforma dele, a construção dele, para que a gente possa, em termos de sentimento, de desejo, de intenção, reconstruirmos esse reino, cabe a nós. As ferramentas Jesus veio trazer para nós há 2000 anos atrás, com mensagens, com exemplos de amor e de perdão. Cabe a nós implantarmos esse reino primeiro no coração. Esse é o sentido de ser. Mas, enquanto vivemos, e uma maioria ainda não se decide por essa modificação, alguns muito resistentes, outros poucos, apenas praticando equívocos porque estão seguindo aqueles poucos que não querem mudar. Mas se tiverem bons exemplos, mudam. Enquanto essa maioria, ou esse grupo que fala alto, ainda pertence à Terra, ainda convive conosco, dificultando a sociedade mais justa, aqueles que já desejamos e já andamos praticando hábitos mais fraternos, mais solidários, menos egoístas, merecemos estar aqui entre esse grupo todo? Como é que funciona? Por que somos infelizes em decorrência do conjunto? Na questão 921 de O Livro dos Espíritos,
Trata-se da quarta parte do Livro dos Espíritos, que trata das esperanças e consolações. A pergunta vai nortear essa referência que eu fiz agora por último. A pergunta é a seguinte: concebe-se que o homem será feliz na Terra quando a humanidade estiver transformada. Enquanto isso não se verifica, pode-se conseguir uma felicidade relativa? É o nosso tema. Quando a sociedade estiver, a humanidade transformada, vai ser feliz na Terra. Felicidade também será relativa à nossa evolução, ao que já conquistamos. Mas é possível, isso aí é uma concepção. Mas enquanto isso não se verifica, a transição não acontece, isso não acontece de forma geral, não há o exílio daqueles que não querem colaborar, não há a sensibilização daqueles que estão errados, mas desejosos de se modificar, enquanto não há de forma massiva a reencarnação daqueles espíritos superiores que devem nortear esse processo, é possível conseguir uma felicidade relativa? Será que é possível? Resposta a essa pergunta: o homem é quase sempre o obreiro da sua própria infelicidade. Praticando a lei de Deus, a muitos males se forrará e proporcionará a si mesmo felicidade tão grande quanto comporte a sua existência grosseira. Já nesta vida, somos punidos pelas infrações que cometemos das leis que regem a existência corpórea, sofrendo os males consequentes dessas mesmas infrações e dos nossos próprios excessos. O homem é quase sempre o obreiro da sua própria infelicidade. Essa é a resposta dos Espíritos. Somos obreiros da nossa própria infelicidade. 2 pontos aqui importa considerarmos, 2 vertentes diferentes. A primeira: se estamos vivendo nessa humanidade é porque guardamos afinidade com seus hábitos. Ainda estamos, de alguma forma, necessitados das experiências que aqui passamos nesse nível evolutivo. Essa é a primeira questão. Então, mesmo que consideremos um pouco adiantados em relação à parte dessa humanidade, mesmo que consideremos já com boa vontade comparativamente àqueles que não querem se modificar, mas essa distância é muito pequena e a necessidade de convivermos com esses grupos é para que não só através dessas experiências fortaleçamos o nosso caráter, que ainda não é determinado, ainda não é firme na sua prática, como também de alguma forma para colaborarmos com os nossos hábitos um pouco mais saudáveis com esses outros que aqui resistem a mudarem de hábitos. É um conjunto, é uma sociedade que se ajuda, essa é a questão. Então estamos aqui ainda porque temos necessidade dessas provas e dessas expiações que estamos experimentando. Essa é a primeira questão. Depende de nós sairmos? Depende. Aí é a outra vertente. Essa evolução é individual. Embora estejamos passando por um processo de transição planetária, numa mudança coletiva, mas a evolução é individual. Ninguém paga pelo outro. Se já houvéssemos conquistado uma evolução moral considerável, já não estaríamos aqui. Poderíamos ter seguido na direção de um outro plano, seja um plano espiritual desencarnado, próximo à crosta da Terra, seja em regiões mais afastadas da Terra, seja em outros planetas. A evolução é individual. Estamos aqui porque estamos comprometidos moralmente com esse grupo,
porque temos necessidade de vivermos essas experiências. Então, embora essa transição seja coletiva, desejamos que ela aconteça, estamos indo em grupo para frente, mas não estamos aqui de bonzinhos. À medida em que conquistarmos patamares elevados moralmente, seguimos em frente. Muitos espíritos estão aqui vivendo experiências de missão, porque já não necessitariam estar aqui em expiações, teriam condições de viver em sociedades mais avançadas. É assim que se dá o processo. Ninguém está sendo castigado aqui injustamente. Estamos aqui para ajudarmos a evolução dessa sociedade. Uns um pouco mais adiantados, outros um pouco menos, mas todos necessitados dessa experiência. À medida em que dermos passos largos e evoluirmos significativamente, não reencarnaremos mais em condições tais, mesmo que o grupo todo não siga em frente. Quantos espíritos foram avançando ao longo desses milênios e seguindo seus caminhos? Alguns voltaram para nos ajudar, outros seguiram para outros espaços, vivendo em planetas onde o estágio evolutivo seja outro. É assim que se dá. Estamos presos por peculiaridades morais e intelectuais. Nossa! Esse é o primeiro ponto. O segundo ponto, mesmo que estivéssemos aqui, já é uma condição melhor, vivendo experiências difíceis, só o fato de estarmos moralmente mais avançados, passaríamos por essas situações de uma forma mais tranquila. A dor é resultado também da nossa ansiedade, da nossa preocupação, do nosso orgulho, da nossa vaidade, do nosso egoísmo. A dor existe, a dor física, sim. A dor moral, a ofensa, a injúria existe, sim. Mas ela afeta cada um de nós na proporção do atraso moral que temos. Se nós estivéssemos conquistado patamares mais elevados, poderíamos viver aqui com certa tranquilidade. Sabe aquela prova que é passada para nós e gabaritamos a prova com tranquilidade? Essa é a diferença entre aqueles que conquistaram individualmente e aqueles que não. Percebe como a justiça divina prevê todos os aspectos coletivos, individuais? Não tem ninguém sendo injustiçado aqui. Cabe a nós a construção do reino de Deus dentro do coração. É o único lugar onde ele existe. Fora, a sociedade mais justa, mais igualitária, mais fraterna, é consequência do reino de Deus instalado em cada coração. Ele completa essa questão dizendo: já nesta vida somos punidos pelas infrações que cometemos das leis que regem a existência corporal. A gente come demais, uma indigestão, uma dor no estômago. Então, boa parte das experiências que vivemos aqui, de ordem física, dores, doenças, já são decorrentes dos nossos maus hábitos alimentares, sono, morais, das nossas relações de orgulho, de vaidade, de inveja. Quanto ódio não castiga aquele que sente ódio? E quanto amor não é libertador? Quanto perdão não é libertador? Quem de nós, ainda que numa situação pequena, já não experimentou a condição de ter perdoado? Quanto não é libertador? Quanto não é felicitador? Esse será o indivíduo da nova era, o indivíduo modificado, porque não haverá nova era sem indivíduo modificado. Não é um cenário a nova era, não é uma imposição, um decreto divino ou do nosso governador terreno, Jesus. É uma condição de mudança moral de cada indivíduo dessa sociedade. É isso que precisamos fazer. A transição planetária é um conjunto coletivo de modificações
que foram amadurecendo ao longo do tempo. Quem foi amadurecendo? A humanidade, cada indivíduo dessa humanidade. Chegamos a um ponto em que essa humanidade se encontra na condição básica de modificar-se. Essa é a transição desse planeta que já tem uma humanidade em condição mínima para transitar para a condição de regeneração. Mas essa modificação depende da implantação do reino de Deus em cada coração. Individualmente já seremos felizes só por sentirmos o amor, o prazer de servir, o prazer de perdoar. Mas precisamos ajudar a construir coletivamente essa relação de fraternidade na sociedade da nova era. Esse é o nosso papel. E quem será esse indivíduo? Quais seriam as suas características, as suas peculiaridades? No 17º capítulo do livro Evangelho segundo o Espiritismo, os Espíritos trazem para nós, o tema do 17º capítulo é Sede perfeitos. Tem um item chamado o homem de bem. E aqui os Espíritos dão uma definição do perfil do homem de bem, que é o perfil desse indivíduo, dessa sociedade da nova era. Vejamos o que trazem para nós os Espíritos. Dizem assim: o verdadeiro homem de bem é o que cumpre a lei de justiça, de amor e de caridade. Ele tem sede de justiça, mas não é a sede de justiçamento, não é a sede de que ele receba justiça apenas, mas é a sede de ser justo. Esse é o grande diferencial evangélico. A sede de justiça não é pela justiça que é praticada só a nosso favor. Isso é privilégio, isso não é justiça. Mas a sede de justiça que caracteriza o homem de bem é a sede por uma justiça coletiva. É a justiça que ele se propõe a praticar e faz questão de conservar na sua prática. Então, o verdadeiro homem de bem é aquele que cumpre a lei de justiça, dessa justiça, de amor, amar ao próximo como a si mesmo, amar aos inimigos, orar pelos que nos querem mal. Essa é a diferença. Se somente amardes aos que vos amam, o que estarão fazendo de diferente? Não fazem a mesma coisa os publicanos e fariseus? Dizia Jesus. A nossa moral precisa ser superior a esse amor de clã, esse amor dos meus, do meu, mas o amor incondicional a toda a humanidade, que somos todos irmãos e filhos de Deus. Construir esse amor dentro do coração não é uma tarefa fácil, não vem pronto, não se compra em supermercado. Precisamos ter estratégia, enfrentar esse desafio e construir passo a passo esse amor fraterno, universal. E a lei de caridade. A caridade é o amor em ação. Isso é a caridade. A caridade prevê a benevolência e a beneficência. A benevolência é a prática da caridade material para o necessitado de tal caridade, dentro de um momento pontual, quando ela se faz promotora desse alguém, não a esmola humilhante, mas a promoção social, muitas vezes através da doação física, naquele momento de crise, naquele momento que o ser humano precisa para sair dessa situação difícil. Mas a caridade prevê também a benevolência, o sorriso de paz, a pacificação, o carinho, a intervenção na direção da conciliação, o perdão como condição básica da manutenção do direito daquele que também erra. Temos o direito de não perdoar?
teríamos se tivéssemos o direito, a obrigação de não errar. Quem erra precisa perdoar, porque precisa ser perdoado. É a caridade praticada. Então, o verdadeiro homem de bem é aquele que cumpre a lei de justiça, de amor e caridade, na sua maior pureza. Conseguimos imaginar esse homem nessa sociedade de hoje? É raro, né? E mesmo aqueles que já desejamos, ainda vacilamos na prática, né? Diz assim a continuação da questão sobre o homem de bem. Se esse homem de bem interroga a consciência sobre os seus próprios atos, a si mesmo perguntará se não violou essa lei, se não praticou o mal, se fez todo o bem que podia, se desprezou voluntariamente alguma ocasião de ser útil, se ninguém tem qualquer queixa dele, enfim, se fez a outrem todo o bem que desejara se lhe fizessem. Esse homem de bem deposita fé em Deus, não nesse Deus mítico, mas num Deus que é a necessidade prática para explicar tudo o que o homem não criou. Esse Deus que é a necessidade prática para entendermos toda essa harmonia desse universo imenso que nós mal entendemos. A crença na bondade desse Deus que está provada na evolução moral, nas conquistas humanas na direção do bem maior, mesmo aqueles que muitas vezes destacamos a crueldade que existe hoje, o aparente aumento de certas crueldades, vivemos um momento de transição, onde essa crueldade muitas vezes se destaca, aparece, mas qualquer análise mais profunda das épocas mais remotas, veremos a crueldade em grande escala. E se a compararmos, veremos que viemos evoluindo significativamente. Depende de nós. É lei de Deus o livre-arbítrio, para que sejamos responsáveis pela nossa alegria ou dor. Mas a lei do progresso impulsiona a nossa evolução intelectual permanentemente. E essa evolução intelectual nos faz perceber as vantagens da prática do bem, as vantagens de sermos morais. É assim que entendemos Deus. Esse homem de bem entende esse Deus na sua bondade, na sua justiça e na sabedoria das suas obras. Igualmente, a sabedoria do cérebro, da mente humana que pensa e consegue compreender Deus. Esse homem tem fé no futuro, é o homem imortal, não é o homem materialista. Razão porque coloca os bens espirituais acima dos bens temporais. Esse homem de bem sabe que todas as vicissitudes da vida, todas as dores, todas as decepções são provas ou expiações e aceita sem murmurar. Essa compreensão da vida nos faz enxergar a bondade e justiça de Deus, nos faz enxergar um futuro, não um futuro falso, possível, mas um futuro certo. E esse futuro certo nos dá força para passar com resignação e tranquilidade pelas dores que caracterizam a nossa evolução planetária de hoje. Expiações, resgate do passado, e provas, preparação de um caráter para o futuro. É a experiência que vivemos. A compreensão desses fenômenos nos faz passar por eles com mais tranquilidade, com mais determinação, com desejo de justiça coletiva, de amor e de caridade. Esse é o cidadão da nova era, é o indivíduo da nova era. Se caracterizará por esse homem de bem, praticante da lei de caridade, de justiça, de amor e caridade em toda a sua acepção. Eu destaquei aqui alguns exemplos de homens que viveram no século XX, trazendo para nós experiências já de perfis
que poderíamos caracterizar como aquele que será o perfil do indivíduo da Era Nova. Viveram essas experiências e delas já tiraram evolução, delas já foram felizes por serem capazes de amar e perdoar. Uma delas é Gandhi, né? Mohandas Gandhi. Aconteceu um fenômeno interessante que é icônico, né? Que representa bem o que foi Gandhi com a sua proposta permanente de não violência. Gandhi foi agredido uma vez por um soldado inglês no meio da praça. Agredido uma vez, caiu no chão, eles viviam ainda sobre o jugo inglês, né? Eram colônias. E esse guarda, irritado apenas porque esse indivíduo hindu passando pela calçada derruba, ele se levanta, nada reage, o guarda o derruba pela segunda vez, pela terceira, e na terceira esse guarda inglês diz para ele: quem te ensinou a ser tão covarde? Ao que o Gandhi olha para ele, aponta um cordão com um crucifixo que tinha no pescoço desse guarda. Esse guarda se dizia cristão, usava um crucifixo, símbolo do cristianismo, no pescoço. Gandhi aponta para esse crucifixo e diz: este que está aí no seu pescoço. Gandhi era hindu. A Índia tradicionalmente não é cristã. Não era e ainda não é. O cristianismo chegou lá em forma de informação, mas a religião hindu é outra. Inclusive é uma religião reencarnacionista, entre tantas que existem pelo mundo. Mas ele aponta o Cristo daquele soldado cristão como exemplo daquele comportamento de não violência. E com isso ele sensibiliza o guarda, que vai às lágrimas, deixa ele seguir, ajuda-o a terminar de levantar e deixa-o seguir sensibilizado. Um outro exemplo, depois a gente comenta o exemplo. Um outro exemplo aconteceu com Nelson Mandela, um lutador, um manifestante pré-apartheid, preso pelo regime apartheid, um regime de segregação racial, sob o comando inglês, né? Colônia, África do Sul, né? Que compõe a África, né? Um dos países da África, a África do Sul, colônia inglesa. Mandela é preso por manifestar-se contra esse colonialismo. Fica 27 anos numa prisão por conta desses colonizadores. 27 anos depois sai de lá, depois dessa experiência, numa cela única, só ele presente nessa cela. Ele mudou de mais de uma prisão, mas todas elas, só ele lá dentro. E ele sai de lá 27 anos depois, participa de movimentos de libertação desse regime de segregação racial, conquista um patamar de concorrer à eleição como presidente da África do Sul, assume a presidência e, como presidente, promove a paz do país. Não é uma paz ainda terminada, concluída, mas ele, que todos esperavam que ia chegar lá e iniciar a sua vingança pessoal, né? A sede de justiça, não, a sede de justiçamento, ele chegou, manteve todos os funcionários governamentais que eram brancos, porque foram os que o perseguiram, foram os que mantinham todo esse regime e criam um governo de pacificação, de conciliação, mantendo em funcionamento aspectos culturais da raça branca. Adiciona aqueles outros da raça negra, mas vive em conciliação. Em momento algum sugeriu que aqueles que foram os dominadores de antes passassem a ser os dominados de agora. Ele construiu a paz. O terceiro exemplo, tudo nessa mesma linha
de uma atitude de violência, né, ser respondida com perdão. Há um caso curioso acontecido na sociedade espírita brasileira, um trabalhador espírita da campanha do quilo. Para quem não sabe, em linhas gerais, a campanha do quilo é uma campanha que nós fazíamos, né, e que ainda é feita ainda por muitas instituições, de portão em portão, batendo palma e pedindo 1 quilo de mantimento não perecível para que esse mantimento servisse para as obras assistenciais de cada instituição. Isso era feito por instituição, era feito por regiões. Num desses trabalhos, um trabalhador espírita, que não me recordo agora o nome, ele bateu numa porta, pediu 1 quilo de mantimento não perecível, isso há 40 anos atrás, quando o preconceito contra o espiritismo ainda era mais forte do que ainda resiste hoje. E ele foi recebido com uma cusparada de uma senhora que atendeu o portão, quando ele disse qual era o objetivo do mantimento, que ele era espírita, que seria para o trabalho assistencial espírita. Um senhor já. Ele tira o lenço do bolso, limpa a cusparada do rosto, e com a mesma serenidade que ele pediu a ajuda, ele fala para ela: senhora, isso é para mim, a cusparada. E para os assistidos, a senhora tem alguma coisa? Essa foi a reação dele, que na verdade foi uma ação. Ela se emociona, vai às lágrimas, vai até a parte de dentro da casa e volta com 1 quilo de mantimento. 3 atitudes de 3 pessoas violentadas pelo egoísmo, pelo orgulho, pela vaidade, por uma sociedade discriminatória, preconceituosa. As 3 respostas levaram os elementos, o grupo da África do Sul, o soldado do Gandhi e essa senhora desse irmão espírita da campanha do quilo a sensibilizarem-se com a mensagem cristã, com a mensagem de paz e de pacificação. Todos eles tinham direito a reivindicar na justiça, né, seus direitos, né, buscar a recuperação dos danos sofridos. Tinham. Gandhi por ter sido agredido, Mandela 27 anos presos apenas por buscar a liberdade dos negros e a igualdade numa sociedade. Esse outro amigo por estar buscando recursos para oferecer para necessitados do pão material. Todos os 3 poderiam recorrer à justiça humana ou ao justiçamento, reagirem de forma grosseira, violenta, mas não estariam ensinando a paz. Só a paz é capaz de impor respeito à violência, porque a violência, diz Emmanuel, não respeita a violência. Pode ser intimidada, mas não respeita. E todos os 3 foram felizes na capacidade de perdoar, se libertaram do sentimento escravizante do ódio, foram capazes de desenvolver, de botar em serviço do que acreditavam os seus princípios. Do contrário, estariam negando aquilo que acreditavam: a paz, a pacificação, a não violência e o perdão. É isso que é requisitado de nós. Precisamos dessa firmeza nos nossos princípios. Precisamos dessa firmeza naqueles valores cristãos que já adotamos como nossos, para que na prática e na persistência deles construamos uma sociedade melhor. Mas já de começo, na medida em que tenhamos firmeza nessa prática, essa felicidade individual já vai chegar dentro do nosso coração. A felicidade de amar, a felicidade de servir, a felicidade de
perdoar. Para que a gente possa encerrar o estudo da manhã de hoje e seguir refletindo ainda o resto do dia sobre esses temas, vamos relembrar as 4 questões que foram feitas no começo, para que a gente possa respondê-las com base no estudo de hoje. Já pensei o que significa ser um espírito imortal? Precisamos pensar, a partir inclusive do estudo de hoje. Eu vivo como sendo um espírito encarnado? Ou como sendo um corpo material perecível? O que eu tenho feito por mim na condição de espírito imortal? Oração? Reforma íntima? O que eu tenho feito? Quais as minhas metas pessoais para além dessa experiência na atual existência reencarnatória? Que possamos levar esses temas principais, né? Sinais dos tempos e a geração nova, esse tema específico de hoje, o indivíduo na era nova, essas 4 questões que nos colocam dentro desse tema para uma reflexão ao longo do dia. Quem sabe possamos assistir esse vídeo acompanhado de familiares, aqueles que queiram, ou pelo menos que essa conversa possa permear o almoço, colaborando, somando com o grupo familiar, levando essa reflexão para cada um de nós. Que Jesus possa nos abençoar e encerrar essas reflexões da manhã de hoje sob a tua paz. Que assim seja.